Eu escolhi meia dúzia de ideias para partilhar convosco, dando nota deste mote dos desafios do poder local, agradecendo o desafio que me foi lançado pelo Presidente Ulisses, nosso Presidente Ulisses Pereira, para participar neste momento de reflexão. Tomei o cuidado de não mandar bocas ao Governo, em honra ao nosso Estado de Estado, que é um Estado de Estado excelente. Finalmente, o país tem um Estado de Estado local de excelência. Aliás, como sempre gosto de dizer, para honrar, o nosso Governo teve uma primeira metade para esquecer nesta área do poder local e tem uma segunda metade com o Estado de Estado de Leitão Amaro e com o Ministro Paiás Maduro de excelência, e tem sido um grande privilégio trabalhar com eles, quer quando fazem coisas bem feitas, quer quando de vez em quando também fazem mais direita ou outra, mas tem sido um grande privilégio trabalhar com eles, quer como Presidente da Câmara de Aveiro, quer como Presidente da Comunidade Municipal da nossa região de Aveiro, quer na ambiência da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E é por isso que aquela nota que o Topa fez, nós aproveitámos hoje o nosso Presidente dos Autarcas Social-Democratas, o Álvaro Amaro, para termos aí num cantinho uma reunião para prepararmos um bocadinho melhor o Congresso da ANMP, na ponta final do mês, que é um congresso que tem, obviamente, trabalho para ser gerido e cuidados políticos que temos que tomar conta deles o melhor possível. As 6 notas que eu escolhi para partilhar convosco sobre estes desafios são a credibilidade política nacional, a autonomia, a sustentabilidade financeira, a capacitação para as novas prioridades do desenvolvimento económico e social, as novas competências e a necessidade de sermos um poder local mais forte e, sexta, a reforma profunda do Estado. Eu entendo que estes são 6 desafios de capital importância para este futuro próximo que temos na nossa mão, na nossa frente, para a gestão do poder local, nomeadamente olhando a esta fase tão importante em que vivemos. Por um lado, começamos a aproximar da metade do mandato autárquico. Por outro lado, temos uma fase de transição de legislatura, estamos na fase final de uma legislatura e preparamos o arranque de outra, trabalhando, contribuindo para que o trabalho que foi feito globalmente positivo pelo nosso Governo possa ter continuidade e não ato de destruição por alguma alternativa socialista inopinada. E também estamos numa fase muito importante de fecho do quadro de fundos comunitários do CRED do 2007-2013 e abertura do Portugal 2020 neste quadro de programação que vamos gerir até 2022. Portanto, são um conjunto de fatores particularmente importantes e intensos que levam e exigem a nossa atenção. Mas eu coloco nestes desafios, em primeiro lugar, a credibilidade política nacional. Todos nós autarcas temos consciência que, em regra, na escala de cada uma das nossas freguesias, na escala de cada um dos nossos municípios, o político mais considerado pelos nossos concidadãos, em regra, é o Presidente da Junta de Freguesia, é o Presidente da Câmara Municipal. Esta é a regra que é transversal a todos os partidos e em todo o país. A verdade é que essa lógica não se transpõe para a escala nacional. O poder local, lido como coisa única à escala nacional, não tem esse estatuto, nomeadamente naqueles que são fazedores de opinião ou que tentam influenciar a opinião e daqueles que são gestores de coisas que têm a escala nacional, tenham elas a dimensão privada ou tenham elas a dimensão pública. Esta é uma tarefa a qual nós, todos, autarcas, social-democratas e cidadãos portugueses, devemos dar contributo positivo, porque é muito importante que esta dimensão do Estado e que esta gente gestora desta dimensão do Estado, que ainda por cima o é, em ato de confiança entregue por eleição direta, nós temos que trabalhar muito mais e muito melhor a construção de uma imagem credível à escala nacional, porque de facto a não temos. E eu entendo que isto é muito importante, por exemplo, fortalecendo a Associação Nacional de Municípios Portugueses, não deixando nunca que ela possa ser instrumentalizada como meia volta, volta e meia, tem em ato tentado por
questões de natureza política ou partidária e, portanto, a Associação tem aqui um papel particularmente relevante na escala dos municípios e a ANAF na escala das freguesias, mas temos que cuidar seguramente muito melhor na substância da matéria e na comunicação desta credibilidade política com escala nacional, que é muito útil para as causas do poder local e é fundamental para um país que se quer fortalecer e para uma democracia que quer ser muito mais saudável do que aquilo que vai sendo. Questão 2, desafio 2, o desafio da autonomia. E o desafio da autonomia não é um desafio de mais do mesmo, ou de sempre andarmos a queixar que temos pouca, ou que nos andam a tirar alguma. A autonomia assenta num valor fundamental, que é muito mais do que uma referência constitucional que o é, que é muito mais forte do que um quadro legal que a institui. Ela é um ato da nossa democracia e um ato de grande importância da nossa democracia, desde que ela nasceu em 1974 até aos dias de hoje. A autonomia, em primeiro lugar, é o ato político de respeitabilidade para com a democracia que elege gente para que no quadro legal e no quadro dos projetos políticos exerça funções em representação de cidadãos à escala da freguesia ou à escala do município. A autonomia é algo de muito importante que alguns gestores do aparelho do Estado não entendem ou entendem cada vez menos, criando regras que tratam muitas vezes ou tentam tratar este poder autónomo como se fosse mais uma direção-geral ou mais qualquer instituto público do Estado. E, de facto, estas entidades têm um poder autónomo que é dado, em primeira instância, pelo ato político da eleição direta daqueles que são gestores da escala da freguesia e da escala do município. E, portanto, o trabalho na cultura saudável da autonomia, numa relação, obviamente, sempre complementar, supletiva com os outros poderes do Estado, é muito importante para a performance do poder local, mas também para a performance do Estado no seu conjunto e para a vitalidade da nossa querida democracia. Terceiro desafio do poder local, neste tempo que temos pela frente, o desafio da sustentabilidade financeira. E também aqui não é exatamente uma coisa nova. Podemos dizer que aqui também está um clássico desafio. Mas a verdade é que hoje os desafios da sustentabilidade financeira são objetivamente diferentes. E nós temos três subsetores nesta área da sustentabilidade financeira que eu quero evidenciar. Primeiro, a recuperação financeira de municípios falidos. Nós em Portugal, até há muito pouco tempo, andámos a jogar o jogo da mentira, que era, nós tínhamos há muito tempo municípios falidos completamente e uns mecanismos legais que faziam de conta que tratavam a matéria, que criavam umas regras e umas coisas para tentar recuperar. E, em regra, nenhum dos intervencionados, ou com muito poucas exceções, conseguia resolver o problema. Finalmente, temos um governo que teve o ato corajoso, e tão corajoso, que ainda hoje muitos autarcas discordam, e alguns social-democratas, de resolver o problema com um instrumento legalmente capaz. Eu digo legalmente porque agora vamos começar a utilizá-lo e depois se verá se o utilizamos bem, porque, como bem sabemos, uma excelente lei, se for mal utilizada, não serve para grande coisa. Mas a verdade é que temos consciência que aquele instrumento que foi criado na Lei 73 em setembro de 2013 e que depois foi regulamentado com a lei que foi publicada no dia 25 de agosto de 2014, que, arredondando a conta, lhe chamamos a Lei FAME, do Fundo de Apoio Municipal, cria um mecanismo, cria um instrumento que verdadeiramente, num ato ou num conjunto de atos responsabilizantes de toda a gente, nomeadamente dos gestores do município falido, para que haja objetiva e verdadeira recuperação financeira dos municípios que estão em falência. Em Portugal são poucos, são 43, mas
43 são muitos, porque obviamente o número objetivo é 0. Eu honro-me muito de presidir ao município mais falido do distrito de Aveiro, da nossa região de Aveiro, honro-me muito e tenho um compromisso com todos aqueles colegas chateados, com razão, porque têm que contribuir para o fundo, para eu e outros colegas resolvermos os problemas que o desvario da gestão de outros provocaram. E o compromisso de honra é que vamos usar este instrumento com total lealdade à lei, com total compromisso com a lei e com aqueles que são todos os municípios do país e o Governo da Nação que dotam de recurso financeiro o fundo para que a intervenção de recuperação possa ser feita. Foi um ato de grande coragem, responsabilizador de Governo e de municípios. Esperemos agora ser todos capazes de manusear bem esse importante instrumento e, portanto, está aqui uma primeira área de importância crucial para a sustentabilidade dos municípios, daqueles que entraram em desvario na gestão, e não foi a crise que os pôs mal, porque a crise surgiu pós-308. A crise foi a crise da falta de qualidade, da falta de nível daqueles que anteriormente geriram pessimamente esses municípios. Em segundo lugar, a questão da sustentabilidade no funcionamento. Temos hoje consciência que é preciso tomar medidas para que a sustentabilidade do funcionamento regular dos municípios siga de forma sustentável. É preciso e é urgente fazer uma alteração pontual à Lei das Finanças Locais para que o IMT não termine no próximo ano. Porque há muitos municípios em Portugal, não são a maioria, são um pequeno número, mas são muito importantes, onde essa receita é muito importante e não há nenhuma receita que possa substituir o seu valor. Continuamos a entender que é preciso regressar a taxas mínimas de IVA, por exemplo, na iluminação pública. Porquê é que a iluminação pública é gerida pelos municípios e não é gerida pelo próprio Governo? Porquê? A iluminação pública é importante para muitas coisas. Uma delas é para a segurança passiva de todos nós. Quem é que é responsável pela segurança dos cidadãos? Não são os municípios, é o Governo. Mas pronto, entendemos todos há muitos anos que isso é responsabilidade dos municípios. Muito bem. Porquê é que havemos de estar a pagar 23% de IVA? Quando já estávamos a ter efeito em redução de custos e de repente, pumba, lá foi o IVA tirar-nos os ganhos que tínhamos conquistado na redução de custos. Ou nas refeições escolares. Nós temos que dar contributo para a receita, obviamente que temos que continuar a dar todos, mas é muito importante que possamos ganhar algum espaço para que a sustentabilidade financeira regular possa funcionar sempre e não seja beliscada. E há a terceira dimensão na sustentabilidade financeira, que tem a ver com o investimento. Obviamente que é muito importante para cada um dos nossos municípios, para o nosso país, para a dinamização da atividade económica de pequena escala, de média escala, de escala nacional. É muito importante que os municípios tenham capacidade de investimento. Os municípios portugueses são há muitos anos, pertencem há muitos anos, não quero exagerar nas palavras, ao grupo das entidades que mais e melhor executam fundos comunitários. Hoje fala-se muito das empresas. O Portugal 2020 centra os apoios nas empresas e muito bem, mas é possível instalarem-se empresas se não tivermos um território infraestruturado para receber, com zonas industriais, com rodovias, com infraestruturas de várias natureza? É possível? Não, não é possível. Aliás, às vezes até vemos aí umas notícias ridículas, que a EDP demora uns meses largos para ligar para fazer ligações elétricas a empresas que estão prontinhas para começar a trabalhar. Não quero ser exaustivo para não tomar, obviamente, muito tempo, mas é muito importante que neste tempo que o futuro nos vai trazer, os municípios mantenham e, em alguns aspectos, reforcem a capacidade de investir. Há algumas regras na lei que limitam essa capacidade. É importante que continuem a existir, mas que não sejam tão limitadoras. E é fundamental que todos nós nos coloquemos a jeito
para aproveitar as oportunidades de financiamento do Portugal 2020. O nosso Governo conseguiu um excelente acordo com a Comissão Europeia para termos, arredondando a conta, 25 mil milhões de euros de disponibilidade de apoio a financiar o investimento em múltiplas áreas, e os municípios, de per si, e como indutores de outras entidades privadas e públicas, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, têm aqui um papel importante para jogar. E temos que o jogar nessa atitude de quem ganhou uma oportunidade e tem que dar tudo para transformar essa oportunidade em realização, em desenvolvimento, em crescimento económico e social. Dizemos, muitas vezes, e com razão, de que as dotações financeiras de algumas tipologias de despesa mais clássicas no que respeita à intervenção dos municípios são muito curtas. É verdade. Mas só temos uma forma de responder a isso. É executar bem e depressa. E quando chegarmos ao final de 2016, princípio de 2017, conseguirmos ter boa condição, porque executámos muito, para ir à reserva de eficiência que está guardada, que vale 1.400 milhões de euros, e reforçar essas dotações com o primeiro argumento de que executámos com elevado nível nestes 2 primeiros anos de execução do quadro. E, portanto, nesta área da sustentabilidade financeira, temos grandes desafios, grandes oportunidades, seja então na recuperação financeira, no funcionamento ou no investimento dos nossos municípios. Quarto desafio, e estes 3 últimos desafios estão muito interligados uns com os outros, o desafio da capacitação para as novas prioridades do desenvolvimento económico e do desenvolvimento social. Os municípios têm e sempre terão áreas clássicas, porque são peça do Estado. E como peça do Estado, há funções que lhe cabem a si, que têm que ser exercidas e que são sempre importantes para os nossos concidadãos. Mas, de facto, já fizemos muitas coisas. Já fizemos muito certo tipo de coisas. E o tempo que temos pela frente exige-nos dar prioridade a coisas que já fizemos também, mas que agora têm que ter prioridade. Têm que ser centro das atenções e centro do nosso investimento político, institucional e financeiro. E arredondamos a conta para dizer que isso está no tal desenvolvimento económico e no tal desenvolvimento social. Esta é uma área de grande importância, também que tem a ver com o novo mundo em que estamos a viver, e nós temos neste desafio, neste conjunto de desafios, oportunidades que estão postas em cima da mesa para aproveitar a oportunidade. Ontem mesmo, o nosso Governo, pela mão do nosso Ministro Paes Maduro, apresentou o programa Capacitar. Chama a atenção de todos para conhecermos o programa Capacitar. O que o Capacitar pretende é capacitar as organizações, no caso específico, as organizações do poder local, para serem mais capazes de gerirem, de viverem neste mundo novo, onde as prioridades do desenvolvimento económico e do desenvolvimento social ocupam de facto o primeiro lugar. É uma boa oportunidade, é uma boa criação inovadora, absolutamente inovadora, para que nós aprendamos com quem faz melhor, para que nós tenhamos a noção do mundo, conhecendo o nosso modelo e conhecendo outros modelos, e possamos de facto capacitar as nossas organizações para vivermos melhor este mundo que tem essas novas prioridades. E aqui, quinto desafio, aparecem as novas competências e a necessidade dos patamares do poder local trabalharem de uma forma também nova, pelo menos na intensidade, a sua relação. Obviamente que nas novas competências nós sempre achamos que o que se tem feito é muito pouco, mas está visto. E se alguma dúvida existisse, este processo recente da aposta do nosso Governo em criar um quadro legal novo, para que haja contratos de delegação de competências, para experimentarmos com projetos piloto o exercício de competências na área da saúde, da ação social, da educação e da cultura, é um grande desafio. E um grande desafio que está bem ajeitado para gerir aqueles que são contra a descentralização. Porque vamos ter, de uma vez por todas,
testemunhos para testemunhar, para fazer a análise comparativa entre aquilo que é a gestão com descentralização e aquilo que é a gestão sem descentralização. Eu não tenho dúvida dos resultados. Vai ganhar a aposta na descentralização. Mas há muita gente que tem dúvidas desses resultados. E como está visto que o nosso país não se ajeita para fazer reformas muito profundas e radicais, só temos uma solução. É fazer o caminho a caminhar. É ter testemunhos para pôr em cima da mesa para convencer quem não está convencido. E por isso devemos dar todo o apoio, com toda a intensidade, a esta iniciativa do Governo, que lamentavelmente o Partido Socialista e o nosso colega autarca que usa a sua Câmara para fazer a sua candidatura a Primeiro-Ministro, porque governar a Câmara governa muito pouco, está a procurar instrumentalizar para dizer que isto não é nada. Nada! É aquilo que basicamente se fez, nomeadamente nos tempos em que o Partido Socialista governava o país, naquilo que era efetivamente largar o poder do Governo e entregar o seu poder ao poder dos municípios. Este é um grande desafio, que também estamos agora a procurar contratá-lo para, na sua concretização objetiva, podermos vir a criar os tais testemunhos em defesa desta causa que é importantíssima. Portugal tem que ser muito mais descentralizado. A descentralização garante uma gestão do Estado mais eficiente, mais próxima, mais mobilizadora dos cidadãos, geradora, alimentadora de uma democracia mais intensa e mais ativa, e garantidamente ficaremos mais europeus e mais desenvolvidos do que aquilo que somos hoje. E nesta área temos que trabalhar ainda mais e ainda melhor a relação entre o patamar freguesia, o patamar município e o patamar comunidade intermunicipal, a área metropolitana. São apostas também novas, nomeadamente nesta dimensão das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas, mas que são muito importantes porque elas são capacitadoras deste subsetor do Estado para que ele faça mais e faça melhor. É por tudo isto que eu acho que o sexto grande desafio é o desafio da reforma profunda do Estado. Já temos guião. É bom. Ainda bem que já temos guião. E guião é fundamental, porque ninguém faz caminho sem guião. Mas além de termos guião, temos que ter operação. É preciso passar à operação de uma reforma profunda para que haja menos Estado, para que ele seja mais barato a todos nós cidadãos que o pagamos e para que ele seja muito mais eficiente no serviço que presta aos cidadãos, que é a sua grande razão de ser, são os serviços que ele presta ao cidadão. E aí, o poder local, os autarcas portugueses e muito especialmente aqueles que mais cultivaram essa bandeira ao longo da sua vida, que são os autarcas sociais-democratas, têm um papel de grande importância para ajudar o próximo governo que há de ser nosso, há de ser liderado por nós, com o nosso parceiro CDS-PP, ajudarmos a, agora que temos o guião bom, termos logo de arranque na próxima legislatura uma operação boa a bem da nação para que nós consigamos ter muito mais e muito melhor Portugal. Muito obrigado.